Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. Estabelece normas gerais de direito financeiro, aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, e dá outras providências. O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte Decreto-Lei. Artigo. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias tem como fato gerador. Inciso 1º. A saída de mercadorias de estabelecimento comercial, industrial ou produtor. Inciso 2º. A entrada, em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, de mercadoria importada do exterior pelo titular do estabelecimento. Inciso 3º. O fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em restaurantes, bares, cafés e estabelecimentos similares. Parágrafo 1º. Equipara-se a saída à transmissão da propriedade de mercadoria quando esta não transitar pelo estabelecimento do transmitente. Parágrafo 2º. Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, no mesmo estado a saída considera-se ocorrida no lugar do estabelecimento remetente. Inciso 1º. No momento da saída da mercadoria do armazém geral ou do depósito fechado, salvo-se para retornar ao estabelecimento de origem. Inciso 2º. No momento da transmissão de propriedade da mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado. Parágrafo 3º. O imposto não incide. Inciso 1º. Sobre a saída de produtos industrializados destinados ao exterior. Inciso 2º. Sobre a alienação fiduciária em garantia. Inciso 3º. Sobre a saída, de estabelecimento prestador dos serviços a que se refere o artigo 8º, de mercadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação de tais serviços, ressalvados os casos de incidência previstos na lista de serviços tributados. Inciso 4º. A saída de estabelecimento de empresa de transporte ou de depósito por conta e ordem desta, de mercadorias de terceiros. Parágrafo 4º. São isentas do imposto. Inciso 1º. As saídas de vasilhame, recipientes e embalagens, inclusive sacaria quando não cobrados do destinatário ou não computados no valor das mercadorias que a condicionem e desde que devem retornar ao estabelecimento remetente ou a outro do mesmo titular. Inciso 2º. As saídas do vasilhame, recipientes e embalagens, inclusive sacaria, em retorno ao estabelecimento remetente ou a outro do mesmo titular ou a depósito em seu nome. Inciso 3º. A saída de mercadorias destinadas ao mercado interno e produzidas em estabelecimentos industriais como resultado de concorrência internacional, com participação de indústrias do país contra pagamento com recursos oriundos de divisas conversíveis proveniem. Inciso 4º. As entradas de mercadorias em estabelecimento do importador, quando importadas do exterior e destinadas à fabricação de peças, máquinas e equipamentos para o mercado interno como resultado de concorrência internacional com participação da indústria do país. Inciso 5º. A entrada de mercadorias importadas do exterior quando destinadas à utilização como matéria-prima em processos de industrialização, em estabelecimento do importador, desde que a saída dos produtos industrializados resultantes fique efetivamente sujeita ao. Inciso 6º. A entrada de mercadorias cuja importação estiver isenta do imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros. Inciso 7º. A entrada, em estabelecimento do importador, de mercadorias importadas do exterior sob o regime de drawback apóstrofo,
Inciso 8º. A saída, de estabelecimento de empreiteiro de construção civil, obras hidráulicas e outras obras semelhantes, inclusive os serviços auxiliares ou complementares, de mercadorias adquiridas de terceiras e destinadas às construções, obras ou serviços referidos. Inciso 9º. As saídas do mercadorias de estabelecimento de produtor para estabelecimento de cooperativa de que faça parte, situado no mesmo estado. Inciso 10. As saídas de mercadorias de estabelecimento de cooperativas de produtores para estabelecimentos do mesmo estado de federação de cooperativas de que a cooperativa remetente faça parte. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 3º, inciso 1º, aplica-se também à saída de mercadorias de estabelecimentos industriais ou de seus depósitos com destino. Inciso 1º. A empresas comerciais que operem exclusivamente no comércio de exportação. Inciso 2º. Armazéns alfandegados e entrepostos aduaneiros. Parágrafo 6º. No caso do parágrafo 5º, a reintrodução da mercadoria no mercado interno tornará exigível o imposto devido pela saída com destino aos estabelecimentos ali referidos. Parágrafo 7º. Os estados isentarão do imposto de circulação de mercadorias à venda a varejo, diretamente ao consumidor, dos gêneros de primeira necessidade que especificarem não podendo estabelecer diferença em função dos que participam da operação tributada. Artigo. A base de cálculo do imposto é: Inciso 1º. O valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. Inciso 2º. Na falta do valor a que se refere o inciso anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente. Inciso 3º. Na falta do valor e na impossibilidade de determinar o preço aludido no inciso anterior. Alínea A. Se o remetente for industrial, o preço for do estabelecimento industrial, à vista. Alínea B. Se o remetente for comerciante, o preço for do estabelecimento comercial, à vista, em vendas a outros comerciantes ou industriais. Inciso 4º. No caso do inciso 2 do artigo 1º, a base de cálculo é o valor constante dos documentos de importação, convertido em cruzeiros à taxa cambial efetivamente aplicada em cada caso e acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializa. Parágrafo 1º. Nas saídas do mercadorias para estabelecimento em outro estado, pertencente ao mesmo titular ou seu representante quando as mercadorias não devam sofrer, no estabelecimento de destino, alteração de qualquer espécie, salvo reacondicionamento e quando a REM. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 3º, deste artigo, se o estabelecimento comercial remetente não efetuar vendas a outros comerciantes ou a industriais, a base de cálculo será equivalente a 75% do preço de venda no estabelecimento remetente, observado um dispos. Parágrafo 3º. Para aplicação do inciso 3 do caput deste artigo, adotar-se-á a média ponderada dos preços efetivamente cobrados pelo estabelecimento remetente, no segundo mês anterior ao da remessa. Parágrafo 4º. Nas operações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, quando houver reajuste do valor da operação depois da remessa, a diferença ficará sujeita ao imposto no estabelecimento de origem. Parágrafo 5º. O montante do imposto sobre produtos industrializados não integra a base de cálculo definida neste artigo. Inciso 1º. Quando a operação constitua fato gerador de ambos os tributos. Inciso 2º. Em relação a mercadorias sujeitas ao imposto sobre produtos industrializados com base de cálculo relacionada com o preço máximo de venda no varejo marcado pelo fabricante. Parágrafo 6º.
nas saídas de mercadorias decorrentes de operações de venda aos encarregados da execução da política de preços mínimos. A base de cálculo é o preço mínimo fixado pela autoridade federal competente. Parágrafo 7º. O montante do imposto de circulação de mercadorias integra a base de cálculo a que se refere este artigo, constituindo o respectivo destaque e mera indicação para fins de controle. Parágrafo 8º. Na saída de mercadorias para o exterior ou para os estabelecimentos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 1º, a base de cálculo será o valor líquido faturado, a ele não se adicionando o frete auferido por terceiro, seguro ou despesas decorrentes do serviço de EMBA. Parágrafo 9º. Quando for atribuída a condição de responsável ao industrial, ao comerciante atacadista ou ao produtor, relativamente ao imposto devido pelo comerciante varejista, a base de cálculo do imposto será: alínea A. O valor da operação promovida pelo responsável, acrescido da margem estimada de lucro do comerciante varejista obtida mediante aplicação de percentual fixada em lei sobre aquele valor. Alínea B. O valor da operação promovida pelo responsável, acrescido da margem de lucro atribuída ao revendedor, no caso de mercadorias com preço de venda máximo único, marcado pelo fabricante ou fixado pela autoridade competente. Parágrafo 10. Caso a margem de lucro efetiva seja normalmente superior à estimada na forma da alínea do parágrafo anterior, o percentual ali estabelecido será substituído pelo que for determinado em convênio celebrado na forma do disposto no parágrafo 6º do artigo 23 da Consti. Artigo. O imposto sobre circulação de mercadorias é não cumulativo, abatendo-se, em cada operação o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro Estado. Parágrafo 1º. A lei estadual disporá de forma que o montante devido resulte da diferença maior, em determinado período, entre o imposto referente às mercadorias saídas do estabelecimento e o pago relativamente às mercadorias nele entradas. O saldo verificado em deter. Parágrafo 2º. Os Estados poderão facultar aos produtores a opção pelo abatimento de uma percentagem fixa a título do montante do imposto pago relativamente às mercadorias entradas no respectivo estabelecimento. Parágrafo 3º. Não se exigirá o estorno do imposto relativo às mercadorias entradas para utilização, como matéria-prima ou material secundário, na fabricação e embalagem dos produtos de que tratam o parágrafo 3º, inciso I e o parágrafo 4º, e o inciso 3º, do artigo 1º. O disposto neste. Parágrafo 4º. As empresas produtoras de discos fonográficos e de outros materiais de gravação de som poderão abater do montante do imposto de circulação de mercadorias, o valor dos direitos autorais artísticos e conexo, comprovadamente pagos pela empresa, no mesmo período. Parágrafo 5º. Para efeito de cálculo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, os Estados podem determinar a exclusão de imposto referente a mercadorias entradas no estabelecimento quando este imposto tiver sido devolvido, no todo ou em parte, ao próprio ou a outros contribuintes. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica a mercadorias cuja industrialização for objeto de incentivo fiscal, prêmio ou estímulo, resultante de reconhecimento ou concessão por ato administrativo anterior a 31 de dezembro de 1968 e baseada em lei esta. Parágrafo 7º. A lei estadual poderá estabelecer que o montante devido pelo contribuinte, em determinado período, seja calculado com base em valor fixado por estimativa, garantida, ao final do período, a complementação ou a restituição em moeda ou sob a forma de utiliza. Artigo. Em substituição ao sistema de que trata o artigo anterior, os Estados poderão dispor que o imposto devido resulte da diferença maior entre o montante do imposto relativo à operação a tributar e o pago na incidência anterior sobre a mesma mercadoria, nas. Inciso 1º. Saída, de estabelecimentos comerciais atacadistas ou de cooperativas de beneficiamento e venda em comum, de produtos agrícolas in natura ou simplesmente beneficiados.
e o operações de vendedores ambulantes e de estabelecimentos de existência transitória. Artigo. A alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias será uniforme para todas as mercadorias. O Senado Federal, através de resolução adotada por iniciativa do Presidente da República, fixará as alíquotas máximas para as operações internas, para as operações. Parágrafo único. O limite a que se refere este artigo substituirá a alíquota estadual, quando esta for superior. Artigo. Contribuinte do imposto é o comerciante, industrial ou produtor que promove a saída da mercadoria, o que a importa do exterior ou o que arremata em leilão ou adquire, em concorrência promovida pelo poder público, mercadoria importada e apreendida. Parágrafo 1º. Consideram-se também contribuintes. Inciso 1º. As sociedades civis de fins econômicos, inclusive cooperativas que pratiquem com habitualidade operações relativas à circulação de mercadorias. Inciso 2º. As sociedades civis de fins não econômicos que explorem estabelecimentos industriais ou que pratiquem, com habitualidade, venda de mercadorias que para esse fim adquirirem. Inciso 3º. Os órgãos da administração pública direta, as autarquias de empresas públicas, federais, estaduais ou municipais, que vendam, ainda que apenas a compradores de determinada categoria profissional ou funcional, mercadorias que, para esse fim, adquirirem o p. Parágrafo 2º. Os estados poderão considerar como contribuinte autônomo cada estabelecimento comercial, industrial ou produtor, permanente ou temporário do contribuinte, inclusive veículos utilizados por este no comércio ambulante. Parágrafo 3º. A lei estadual poderá atribuir a condição de responsável. Alínea A. Ao industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, quanto ao imposto devido na operação ou operações anteriores promovidas com a mercadoria ou seus insumos. Alínea B. Ao produtor, industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido pelo comerciante varejista. Alínea C. Ao produtor ou industrial, quanto ao imposto devido pelo comerciante atacadista e pelo comerciante varejista. Alínea D. Aos transportadores, depositários e demais encarregados da guarda ou comercialização de mercadorias. Parágrafo 4º. Caso o responsável e o contribuinte substituído estejam estabelecidos em estados diversos, a substituição dependerá de convênio entre os estados interessados. Artigo. Nas remessas de mercadoria para fora do estado será obrigatória a emissão de documento fiscal segundo modelo estabelecido em decreto do Poder Executivo Federal. Artigo. Revogado. Artigo. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Parágrafo 1º. Quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendi. Parágrafo 2º. Na prestação dos serviços a que se referem os itens 19 e 20 da lista anexo, o imposto será calculado sobre o preço deduzido das parcelas correspondentes. Alínea A. Ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços. Alínea B. Ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto. Parágrafo 3º. Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do parágrafo 1º, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou N. Parágrafo 4º.
Na prestação do serviço a que se refere o item 101 da lista anexa, o imposto é calculado sobre a parcela do preço correspondente à proporção direta da extensão da rodovia explorada, no território do município, ou da metade da extensão de ponte Quiú. Parágrafo 5º. A base de cálculo apurado nos termos do parágrafo anterior. Inciso 1º. É reduzida, nos municípios onde não haja posto de cobrança de pedágio, para 60% de seu valor. Inciso 2º. É acrescida, nos municípios onde haja posto de cobrança de pedágio, do complemento necessário à sua integralidade em relação à rodovia explorada. Parágrafo 6º. Para efeitos do disposto nos parágrafos 4º e 5º, considera-se rodovia explorado o trecho limitado pelos pontos equidistantes entre cada posto de cobrança de pedágio ou entre o mais próximo deles e o ponto inicial ou terminal da rodovia. Artigo 0 a 13. Revogados. Artigo 3. Revogam-se os artigos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 72 e 73 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, com suas modificações posteriores, bem como todas as demais disposições em contrário. Artigo 4. Este decreto-lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1969.